Na primeira parte da série sobre o coração humano, nós falamos a respeito do coração como sendo o órgão central da personalidade humana. É aquele órgão que controla tudo o que nós somos, de onde provém todas as coisas que nós pensamos, que nós fazemos, etc. Tá? Aí eu estudei com vocês sobre o coração como sendo descritivo de atividades intelectuais. Nós falamos sobre entendimento, sobre raciocínio, sobre pensamento, sobre memória. E agora nós vamos passar por um segundo aspecto do coração. Ao mesmo tempo que o coração é descritivo de atividades intelectuais, agora vamos estudar o fato de o coração ser descritivo de atividades emocionais afetivas. Tá? As atividades emocionais e afetivas estão intimamente ligadas com o órgão central da personalidade humana, que é o coração. E o coração é descritivo dessas atividades emocionais, afetivas. Robinson, um estudioso do Novo Testamento, diz que a palavra hebraica leb, ou levá, que é traduzida como coração, aparece cerca de 166 vezes como atividade emocional. Numa definição muito ampla, as emoções ou afeições são a faculdade sensitiva da nossa personalidade. Como o entendimento é capaz de discernir e julgar as coisas, as afeições fascinam e dispõem a alma a favor ou contra qualquer espécie de atitude ou pessoa. As disposições afetivas são controladas por essa faculdade de nossa personalidade. E somos seres extremamente conduzidos, levados por emoções. As coisas tornam-se agradáveis ou desagradáveis através das nossas emoções, que produzem um efeito muito grande nos nossos sentidos físicos. O que nós sentimos traz resultado na nossa fisicalidade. Na verdade, os juízos do intelecto e as sensações das afeições é que determinam, em alguma medida, a um outro ponto que vamos ver mais tarde sobre as decisões, as deliberações da vontade humana. No princípio, Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, de tal modo que o homem possuía um entendimento correto, faculdade intelectual, e possuía afeições ordenadas. E a vontade fazia o que ela devia fazer, seguindo os ditames da mente e das afeições. Todo o complexo do ser humano era voltado direta e corretamente para Deus. Mas quando houve a queda, tanto o seu entendimento como a vontade e as afeições, todos ficaram seriamente afetadas pelo pecado, portanto, divorciadas de Deus. Originariamente, as afeições humanas eram direcionadas e ordenadas devidamente. Com a queda, nossos pais começaram a desejar somente aquilo que era contrário à vontade prescritiva de Deus. A alegria deles não era mais o Senhor, mas a própria criatura. De lá para cá, até hoje, a posteridade de Adão tem seguido o mesmo caminho, tendo afeições mais elevadas com a criatura ao invés de tê-las com o Criador. Houve rebelião e reversão das santas afeições da alma. Então o prazer dos filhos de Adão
concentrou-se não mais na lei do Senhor, mas nos apetites desordenados das suas próprias afeições. E essa reversão das afeições mostra que o homem está sem paz, inquieto, sem repouso, sem norte, sem razão de existência. Isto porque ele está apartado de Deus por causa da perversidade do seu coração. Isso está em Hebreus 3:12. O homem não é feliz no que é e no que faz. O homem perdeu toda a alegria no Senhor. Somente depois de tê-la e de perdê-la temporariamente por causa dos seus pecados é que Davi reconheceu isto. Ele falou de si para consigo, lá no Salmo 116:7. Volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Deus não era somente o prazer daqueles a quem havia feito a sua própria imagem, mas também era o fim principal dos motivos e das ações dos homens. Mas esses se esqueceram do manancial de águas vivas, a fonte perpétua do seu conforto e gozo. Agora, após o incidente da queda, lá no Éden, o prazer dos homens não é mais Deus. As afeições deles estão desordenadas e os seus gostos revertidos, porque andam agora segundo as suas próprias paixões. As afeições que deveriam estar em harmonia com a criação original, estão agora todas fora da sua forma original. O homem não mais é guiado por uma razão correta, mas é guiado por afeições desordenadas. Isto fica muito evidente na maneira contemporânea de os homens viverem. Os homens agem hoje pelos seus sentimentos. É isso que eles querem dizer quando dizem você tem que agir com o seu coração, você tem que ser levado pelo seu coração. Eles estão dizendo os sentimentos, é o sentimento que governa você. Isto é claro até nas formas de culto e das nossas avaliações teológicas. A frase mais comum cultica, quando alguém é criticado por sua forma cultica, bom, eu sinto bem fazendo isto, eu sentindo bem, tudo bem. Não é se é verdade, se é conveniente, se é certo, mas eu me sinto bem. O homem hoje é controlado pelos sentimentos em detrimento de outras partes da faculdade humana que devem viver em equilíbrio e devem viver interrelacionadamente. As emoções, os sentimentos estão no trono do ser humano odiernamente. Não seria mal se as nossas afeições fossem santas afeições, em equilíbrio com a verdade de Deus. Mas esse é o grande problema. Tudo está desordenado. Deus colocou um anelo de paz e alegria no coração do homem, mas estas coisas só podem ser encontradas nele. Mas os homens não querem, e como consequência, essas belas afeições ordenadas não estão presentes mais nos homens. Os homens perderam todas as santas capacidades afetivas para com o Criador, tendo prazer somente nas coisas terrenas. Nunca o seu prazer está na lei do Senhor, nem medita nelas dia e noite, até que as suas afeições sejam reordenadas pela obra redentora divina. O homem caído tem afeições pela riqueza, pelo prazer sensual, pelo poder, pela honra, mas não tem prazer no Evangelho, porque este não lhe oferece as coisas de que ele gosta. Veja que inversão de afeições. O Evangelho indica o caminho da santidade, da mortificação da carne, das alegrias em objetos diferentes. Por isso o Evangelho não é bem-vindo ao pecador. Ser dependente de Deus para ser feliz e realizado é uma pancada nos sentimentos orgulhosos do pecador. Tanto a razão como as afeições do pecador estão corrompidas. Isto é fácil de ser percebido mesmo nos nossos pequeninos filhos. Preste atenção.
Você que tem filhos vai entender muito claramente o que eu estou dizendo. Os nossos filhos, quando pequeninos, eles respondem rapidamente diante de uma diversão violenta que evidencia força, que evidencia a esperteza das pessoas. Mas eles respondem muito devagarmente e muito lentamente à diversão que os faz refletir, que os faz pensar e agir corretamente. Em geral, eles não gostam das diversões que as levam a aperfeiçoar os seus sentimentos, as suas afeições e mesmo o seu intelecto. Eles facilmente caem para o lado das sensações que os governam. Com dificuldade, como pais, nós conseguimos que nossos filhos tenham suas afeições dirigidas para aquilo que é correto e sadio para eles. Eles reagem às nossas instruções sobre qual deve ser a reação nossa, o envolvimento nosso com aquilo que traz prazer para eles, mas que necessariamente não é bom. É duro tirar isso do coração deles. As afeições humanas sofrem um impacto enorme quando confrontadas com as regras que tentam conduzi-las para Deus. Deus não é mais o objeto das afeições dos homens que estão sob a queda. Os desejos de Deus não são mais os desejos deles. Ao invés de amarem a Deus, o amor deles está no mundo. Por isso João adverte mesmo os cristãos do seu tempo, que não possuíam ainda os mesmos chamariscos que os crentes do tempo presente possuem. E Jesus lhes disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É 1 João 2,15. Em outras palavras, Jesus disse, ou João disse, não ponham as suas afeições naquilo que é contra Deus. Porque se vocês fizerem isto, vocês vão estar completamente enganados. Amem as coisas certas. Direcionem as suas afeições para o objeto correto. O grande problema das afeições desordenadas está na fonte de onde essas afeições procedem. E a fonte é o coração, e o coração é uma fonte plenamente corrompida. É o coração de onde se originam todas as coisas más que existem em nós. O coração, humanamente falando, é um mal incurável. Nós não podemos curar essas coisas más do coração. É necessária uma ação divina, poderosa, para começar a mudar as afeições do coração. Por natureza de criação divina, o homem teria desejos e afeições e emoções e sentimentos que deveriam incliná-lo para as coisas que promovem o bem, coisas que evitariam terrenos perigosos. Mas como todas as coisas do ser interior foram afetadas pela queda, os homens já não podem ter santas afeições. Tudo o que vem do seu mais interior já vem corrompido. Os pensamentos vêm corrompidos, as volições vêm corrompidas, assim como as afeições vêm corrompidas. Por isso que tudo que está lá dentro, quando sai, já vem com uma certa dose de pecaminosidade. Ainda que nós não realizemos as coisas ruins que vêm de dentro, só o fato delas procederem como pecaminosas do coração, elas fazem mal. Elas são consideradas por Deus como alguma coisa feia, alguma coisa detestável, deplorável, que deve ser repelida. As intenções e as afeições vêm manchadas pelo pecado. Não há necessidade que os pecados sejam cometidos para que elas sejam consideradas pecado. Jesus disse a respeito das afeições do coração quando tratou da cobiça, isto é, de você querer ter o que é dos outros, que não é seu. O adultério,
do qual Jesus trata, não nasce nas relações físicas. Jesus disse que quando nós olhamos para uma mulher com intenção impura no coração, já adulteramos. Essas afeições são chamadas de concupiscência. Elas procedem do nosso mais profundo interior, o coração. A cobiça sexual não é simplesmente um pensamento, mas é uma afeição, um sentimento de antegozo de possuir alguém. E esta é uma afeição desordenada. Em 1 Tessalonicenses 4:5, essa afeição aparece de uma forma bem mais intensificada. Olha o que Paulo diz. Que cada um saiba possuir o próprio corpo. Possuir o próprio corpo, que é possuir a esposa, possuir o cônjuge. De que jeito? Em santificação e honra. Não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus fazem. Vocês, crentes, não podem agir dessa maneira. Em outras palavras, essa lascívia é uma forma bem intensificada de afeição, repito, desordenada. Esse desejo indevido é um movimento da alma humana que a princípio parece insuspeito e precede o julgamento da mente. Ele é profundamente pecaminoso porque é chamada em Colossenses 3:5 de paixão lasciva, paixão impura, paixão desordenada. E esses movimentos da alma são em si mesmos pecaminosos. Eles não precisam, repito, ser consumados para serem considerados maus, porque eles são nascidos em nosso coração corrupto. Eles são pecaminosos porque ferem o princípio de não cobiçarás dos 10 mandamentos. O impulso original que gera esses movimentos da alma é pecaminoso à vista de Deus. Se o impulso original fosse inocente, como poderia a sua realização ser essencialmente pecaminosa? O curioso é que o Concílio de Trento negou. O concílio afirmou que esse impulso só se torna pecaminoso quando recebe a aprovação da mente. É isso que Roma sempre ensinou e ensina. Daqui a pouco, no próximo vídeo, nós vamos ver como é que nós, os reformados, pensamos a respeito dessa matéria.